Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração Militar. Nessa aula, nós vamos abordar um tema fundamental para o funcionamento de qualquer unidade de bombeiro militar: as subseções da seção de operações, famosa SOP. Eu sou o capitão Pena Santos e estarei com os senhores nesse conteúdo. Senhores, conforme falado em aulas anteriores, uma boa SOP significa, na maioria dos casos, um bom socorro, certo? A SOP é o braço operacional de uma unidade. Então, se ela, no conjunto de todas as suas subseções, tem um bom funcionamento, tem um funcionamento contínuo e qualitativo, isso significa que nós teremos um socorro de excelência, certo? Então, se a minha comunicação está rodando certinho, se as minhas viaturas estão bem manutenidas, se todos os meus materiais estão operantes e com qualidade, se a minha prontidão de serviço está sendo devidamente treinada, está bem física, psicológica e tecnicamente, nós temos tudo para ter um excelente socorro, nós temos tudo para ter um excelente serviço prestado à população. Senhores, nosso objetivo nessa aula é apresentar as responsabilidades e características das principais subseções que compõem a seção de operações de uma unidade de bombeiro militar, certo? Compreender o papel de cada uma é essencial para a gestão operacional e para o pronto atendimento das ocorrências. As três subseções que vamos estudar são a subseção de controle operacional, a subseção de material operacional e a subseção de manutenção e transporte. Nós vamos explorar cada uma delas com detalhes, lembrando que já foi dito em aulas anteriores, uma boa SOP, um bom funcionamento de uma seção operacional de uma unidade corresponde aí, na maioria dos casos, a um bom funcionamento do socorro, uma boa qualidade do socorro prestado por essa unidade. Senhores, a subseção de controle operacional ela deve ser chefiada preferencialmente por um oficial, designado exclusivamente para essa função. Certo? As atividades operacionais serão executadas pelos militares das alas de serviço, enquanto a parte administrativa e documental será de responsabilidade da Secretaria e da SAD. As responsabilidades da subseção de controle operacional incluem receber as comunicações de socorro do público externo, providenciar apoio solicitado pelo comandante de socorro, inclusive acionando reforços de outras OBMs e órgãos externos, prestar orientações ao público, utilizar os sistemas da corporação como SIGRE e SIGEL, manter o status das viaturas atualizado, gerenciar o sistema digital de despacho de viaturas, controlar a carga da subseção e manter contatos institucionais atualizados. Ou seja, senhores, além dessas responsabilidades citadas, temos as que estão ali descritas no slide dos senhores, o comunicante ele tem diversas funções além de sentar ali, receber e despachar o socorro. Então, um bom comunicante ele vai atender, se não a maioria, a todas essas responsabilidades da subseção de controle operacional. Ali é muito mais do que um telefonema, é muito mais do que um atendente de telefone, é muito mais do que um despachante de socorro, certo? Os senhores também têm uma pequena função de gerenciamento de todo esse início de socorro, certo? E orientação. A produção documental e o fluxo de informações da SSO devem ser organizados, com clareza nos registros e agilidade na comunicação entre os setores. Isso assegura o funcionamento contínuo e eficiente, senhores, da resposta operacional da unidade. Senhores, agora vamos conhecer a subseção de material operacional, essa SSMOP. Essa subseção ela vai ser responsável por fiscalizar, controlar e providenciar a manutenção dos materiais operacionais utilizados no socorro, utilizados pela OBM dos senhores. A subseção de material operacional ela também deve ser chefiada por um oficial. As suas atividades são desempenhadas pelos militares, senhores, das alas de serviço, e a parte documental é novamente de responsabilidade, geralmente, da Secretaria da SAD. Tudo bem, senhores? Então, grande parte de toda a desenvoltura da subseção de material operacional
vai ser feita pelos militares que estão ali de serviço, que é aquela manutenção rotineira ali dos materiais que estão na viatura, dos materiais também que vão estar na DEMOP dos senhores, certo? A maioria das unidades ainda tem um militar ali colocado no expediente para cuidar desses materiais, mas eles geralmente um militar não é o suficiente, então rotineiramente grande parte das unidades são utilizados militares das alas de serviço, e daí a importância da conferência do material, dos materiais dos senhores ali na passagem de serviço, do bom funcionamento, da boa manutenção, tal como o relato, né, de qualquer alteração ao comandante de socorro ou responsável da SS-MOP, certo, senhores? Entre as responsabilidades da SS-MOP, nós podemos destacar, né, fiscalizar os materiais operacionais, conforme falado, manter controle via SISCOM, importantíssimo isso aqui, realizar e encaminhar manutenções de diferentes escalões, inspecionar cargas de viaturas e do depósito, né, geralmente que é feito ali, principalmente pela viatura, pelo checklist, controlar saída e empréstimo de materiais, famosa cautela, apoiar estudos para aquisições de novos materiais na corporação e atualizar o SISCOM sempre que houver mudança no status dos materiais. Senhores, o SISCOM foi falado 2 vezes e é bom os senhores gravarem essa parte para os senhores terem a ciência da importância do mesmo, certo? É através do SISCOM que a corporação vai entender qual a sua necessidade de material na sua unidade. Se o senhor está com excesso, se o senhor está com falta, se o senhor tem algum tipo de carência ou não, e também através do SISCOM, né, que nós temos uma base ali para solicitação de materiais, senhores. A subseção de material operacional ela também deve manter o fluxo de informações devidamente registrado, certo? Com um controle rigoroso de entrada e saída de materiais, famosa cautela, arquivamento de documentos e atualização constante dos sistemas da corporação, conforme falado anteriormente, por exemplo, o SISCOM. Aqui nós temos um exemplo, certo, senhores? Então, os senhores vão ver que na aba aqui vai ter a descrição do material e aqui logo após vai ter o estado desse material, né? Se ele está inoperante, imprestável, operando, e aí já se dá para ter um controle da quantidade de materiais, por exemplo, que a sua unidade tem à disposição para uso num possível evento, ou então se a sua unidade tem excesso ou carência de algum material, certo? Ou se a sua unidade tem um alto grau de necessidade de apoio, ali, por exemplo, do CSM para a manutenção dos materiais dos senhores. Então, os senhores vão ver que todos os materiais têm aí o estoque, que é a quantidade disponível, a inoperância ou imprestabilidade e operando. E para fins de fiscalização da corporação, nós vamos ter a última vez que foi feita essa atualização. Então, é uma atualização que é boa ser feita ali com uma certa frequência, né, para a unidade estar ali a par do que precisa ou não e também o comando da unidade. Agora vamos falar da subseção de manutenção em transporte, certo, senhores? Famosa SSMT. Ela é responsável por gerenciar todas as viaturas da unidade, controlando e executando serviços de manutenção, transporte e abastecimento, certo? Se a SSMT falhar, a gente já começa com socorro sem viatura, ou seja, um socorro inviável, certo, senhores? Então, apesar das vezes ser uma sessão com nem tanto destaque, né, no nosso dia a dia, nas nossas falas, nas nossas rodas ali dentro da unidade, é uma sessão extremamente importante, certo, senhores? É uma sessão que eu posso dizer até vital, porque sem essa sessão, certo, sem uma devida manutenção das viaturas, nós não temos socorro. Nós só vamos para o socorro de viatura, certo, senhores? A SSMT ela vai ter responsabilidades que incluem principalmente coordenar e controlar a manutenção das viaturas, realizar programas de manutenção preventiva e preditiva, encaminhar viaturas para manutenções de terceiro e quarto escalões, executar inquéritos técnicos, ministrar instruções e avaliações para os condutores da QBM-P2 e QBM-P3. Além disso, essa subseção também ela vai controlar o combustível da unidade, gerencia o posto de abastecimento quando houver, certo? Fiscaliza prazos de CNH dos condutores, mantém o sistema CTRM, Sigel e SISCOM atualizados e controla a carga da subseção, garantindo eficiência logística, senhores. Lembrando que
A subseção de manutenção e transporte ela vai ser chefiada geralmente por um oficial, e esse oficial ele pode ter, dependendo do efetivo da unidade, um militar ali para auxiliá-lo. Mas os grandes agentes, tal como ali na questão da subseção de material operacional, os grandes agentes ali também da subseção de manutenção e transporte são os condutores, certo? Então é o condutor que está tendo aquele contato diário com a viatura, é o condutor que sabe se a viatura está com alguma necessidade ou não, é o condutor que sente a viatura diariamente. Então ele é quem deve sempre repassar as alterações e colocar nos livros e relatar ao chefe da SSMT ou comandante de socorro ali as alterações da viatura. Então o senhor sabe um barulho que antes estava fazendo e que agora não está mais, ou vice-versa, certo? O senhor sabe se o volante está puxando um pouco mais para o lado ou para o outro, sabe se o pneu está devidamente calibrado ou não. Então, um dos grandes agentes, ou se talvez até o principal agente ali da subseção de manutenção e transporte é o condutor que está tendo contato ali diário com a viatura, certo, senhores? Senhores, aqui nós temos uma nota, certo, de um laudo de constatação de avarias, e já fique para a ciência dos senhores, para quem não sabe, que toda avaria na viatura dos senhores, certo, seja em socorro, seja dentro da unidade, deve ser investigada. Hoje em dia, geralmente, quando se tem qualquer tipo de acidente, né, ou de colisão, ou qualquer problema com a viatura, é aberta uma sindicância onde é averiguada a responsabilidade daquela avaria, quem é o militar que é o responsável por aquela avaria. Lembrando, como já foi falado nas aulas anteriores, a viatura não deixa de ser um patrimônio público, certo? Então o senhor deve tratar a viatura da mesma forma que o senhor trata o seu carro particular, porque o senhor deve ser responsabilizado por qualquer avaria que o senhor cause, lógico, excetuando-se ali em situações de socorro, ou qual o senhor esteja deslocando para o socorro, que às vezes não vai ser nem responsabilidade do senhor, mas que ainda assim será investigado. Agora, toda e qualquer avaria e colisão com viaturas deve ser investigada, e geralmente o meio de investigação da mesma é a sindicância, certo, senhor? Uma das responsabilidades da SSMT é ter o controle total, certo, de condutores da sua unidade. E quando nós falamos condutores, não falamos exclusivamente daqueles que concorrem à escala de serviço ali nas viaturas operacionais, mas falamos de todos os militares da unidade que têm capacidade de conduzir uma viatura administrativa e ou operacional. Geralmente essa capacidade, essa habilitação para dirigir as viaturas administrativas é dada pelo CTRM. E aí o chefe da SSMT tem que ver os militares interessados ou militares que sejam de interesse do quartel, certo? E enviar essa relação e os dados para o CTRM. A SSMT tem como responsabilidade verificar ali as qualificações, certo? Principalmente são os pontos mais importantes: categoria, cursos e validade. Então, se ocorre uma colisão com o motorista e aí ele não tem um curso para estar com aquela viatura ou está com a sua CNH vencida, certo, senhores? Esse motorista vai ter dor de cabeça, tal como o chefe da SSMT. Então, todos devem estar encaixados onde são literalmente habilitados. E se o senhor também tem ciência de que sua CNH vai vencer ou algo do tipo, não deixe simplesmente a responsabilidade do chefe da SSMT. Comunique, porque na hora que tiver problema, os dois podem ter dor de cabeça. Certo, senhores? Então, estejam sempre com as suas documentações referentes à habilitação atualizadas e, mais uma vez, tenham ciência dessa responsabilidade da SSMT, desse controle que a SSMT deve ter. Certo, senhores? Então, aqui nós vamos ter um exemplo, né, de uma CNH, de toda a documentação, de todos os cursos, das categorias, certo? E validade da CNH desse motorista, certo? Então o CTRM tem esse controle e o chefe da SSMT também deve ter esse controle. No CIGEL, senhores, nós vamos ter, até mesmo para fins de checklist, ali o controle de todas as viaturas da unidade. Tanto a questão da lotação das viaturas quanto unidade de carga. Qual é a diferença das duas? Lotação é onde a viatura está em determinado momento. Unidade de carga é a unidade ao qual a viatura pertence. Então, por exemplo, uma viatura ela pode estar lotada no GBS, certo? E ser pertencente ao Cefap. Às vezes, por demandas administrativas operacionais, ocorrem essas trocas
nos quartéis ou movimentações temporárias dessas viaturas. Lembrando que o ideal é o quê? A viatura ser sempre carga e lotação no mesmo local, certo? Mas o chefe da SSMT tem que ter ciência de que todas as viaturas, de onde estão todas as viaturas que têm como carga a sua unidade, certo, senhores? E também aqui no Sigel é onde os senhores farão o checklist da viatura dos senhores e vão solicitar também manutenção para essas viaturas. Assim como em outras sessões, a subseção de manutenção e transporte também precisa manter atualizado o fluxo de informações, registros de manutenção, consumo de combustível e controle de frotas, certo? Geralmente esse controle de frota é feito por onde? Pelo Sigel, onde foi falado anteriormente, garantindo que todas as decisões estejam devidamente documentadas, senhores. Finalizamos por aqui a nossa aula sobre as subseções da seção de operações, senhores. Espero que esse conteúdo tenha ampliado a compreensão dos senhores sobre as estruturas de apoio que garantem a eficiência do serviço operacional do CBMERG. Qualquer dúvida, reveja os pontos abordados e consulte também os documentos normativos certos de cada seção. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.